E aí quando você fala em previsão, né, para apurar, você precisa considerar que exatamente você não está sozinho no mundo. Então, no caso de empresa, você tem que considerar quais são também os planejamentos da concorrência, do governo, talvez da situação mundial, né, do que vai acontecer. Então, você precisa realmente ter um pouco essa questão de adivinhação do futuro. Isso. O que vai acontecer? E aí, como é que a gente teria assim, a melhor forma de tratar essas hipóteses? Lendo jornais, perguntando para pessoas que a gente acha que devem ter uma noção melhor do que a gente sobre o futuro. Então, pela prática profissional e as aulas, e pelo muito estudo, né, eu diria assim, primeiro, você reunir pessoas da organização, muitas vezes seus clientes, tem casos até de chamar os concorrentes. Exatamente. Não é? Porque então, estamos todos no mesmo barco. Então, se você apurar melhor esse entendimento de futuro, cada um tem a sua resposta ao que vai fazer, mas se ajudar a entender. Então, essa é a história. Então, quanto mais pessoas, que seja, dependendo do tamanho, né, da organização, de presidente, fundador, mais gente diretor, mais gente participar para criar uma espécie de um conhecimento coletivo na reunião. Então, você tem que ter uma metodologia de conversação, porque senão, às vezes, vem um chefão, que é muito autocrata, e aí ninguém fala nada e morre. Agora, e aí você tem que associar às metodologias modernas, Ernesto, de construção de cenários. Como é que é isso? O senso comum, o senso usual vamos pensar o futuro, vamos pensar o cenário negativo, cenário médio, né? E o cenário otimista. Isso, tecnicamente, é errado. É errado. Como é que devemos trabalhar? Não é muito usual no Brasil, a gente sabe. Você faz o seguinte, tenta identificar o que a gente chama das forças propulsoras. Por exemplo, inflação. Qual vai ser a inflação do final do ano que vem? Você sabe? Então, aí já precisa analisar o governo que nós temos, o que ele fez no passado, o que ele está dizendo que vai fazer. Calma. Pode ser também, mas se me permite, o que determina, assim, genericamente, em qualquer parte do mundo, qualquer governo, o que determina a inflação? A inflação é determinada, vamos dizer assim, Só valem duas coisas, tá? Vou dar o meu palpite. Pela política do governo. No momento que o governo é um governo entusiasmado em gastar mais do que ele dispõe, quer dizer, não vou dizer esbanjar, que é uma palavra forte, ou é um governo mais conservador. Então, isso é que vai, na verdade, ser a principal causa de haver uma forte inflação ou não. Você tem direito a mais uma força motriz. O governo dá mais uma que eu já fecho o meu modelo para você. Bom, a outra é se a situação mundial, né, por exemplo, agora a gente está com essa perspectiva de guerra, que ela vai permanecer talvez ainda durante alguns meses e tal. Quando você tem uma perspectiva de guerra, então, economicamente, existe uma dificuldade maior de receita e as despesas vão continuar existindo. E isso provoca inflação. Beleza. Mais ou menos o sinônimo, em termos empresariais, a uma empresa dar prejuízo. Então, vamos lá. A inflação é um prejuízo que uma nação dá. Perfeito. Aí, se me permite, governo, gastador, não gastador, ou controlado, não controlado. Aí você traça o eixo vertical, certo? Aí a geopolítica e a sociedade, enfim, fatores da geopolítica, traça um eixo horizontal. Certo. Um momento mais de pacífico, de acerto, um momento. O que Clima, acontece? Tudo influi. Tudo. Aí você tem quatro quadrantes, como o próprio nome diz. Aí você começa, e se for um governo nacional gastador e muitas guerras, como é que vai ser esse cenário?
E se for um governo econômico e mais muitas guerras? Aí você trabalha, exatamente, aí você vem com as 20, 30 pessoas e tenta contar uma história de futuro. Então você tem 4 extremos. Muito bem, então a primeira parte. Aí vamos discutir o futuro imediato, até o começo do ano. O ano vai continuar gastador? Vai. As guerras vão aumentar, vão diminuir? Vai. Então está dentro da probabilidade. Aí você tem o cenário de futuro para 2, 3 meses. Mas também você já começa a construir com a contribuição de várias mentes, gente de fora, de conselho, e se der, aí você vai para o extremo A, extremo B, extremo C, todos podem acontecer. Por isso que eu falei, o trabalho de planejamento é um radar, você tem um mapa estratégico. Para onde está indo? Opa, de alguma maneira, essa guerra que ocorre agora em Israel, terminou com o Hamas, tem gente já falando isso, olha, se essa guerra for curta, muitos governos árabes e islâmicos estão pensando diferente, eles estão vendo que isso não dá certo, porque atrapalha, não é questão tanto da religião, é questão que não controla, então perde turismo, o que fica com as novas iniciativas, até na Arábia Saudita está se modernizando. Então pode ser que um cenário que era impossível há 5 anos, que líderes árabes sejam mais racionais, não sejam tão impulsionados pela religião e que entendam que no mundo moderno não cabe mais lutas armadas, né? Ou lutas de guerrilha. Pode acontecer. Então o mundo é assim. Se você não tivesse mapa para ampliar, você consegue ser, meu cenário é pessimista, nada vai mudar. E aí você cai num risco grande se você faz o plano sozinho ou com 3 ou 4 pessoas. É o viés de confirmação. Então é aquela história de você acha que é, e aí você luta para ir para onde você acha que é. Fazendo esse exercício de ampliação, você é obrigado a pensar em coisas que você nunca imaginaria.